Você que nos assiste agora, nosso primeiro podcast, né? O Inclusão Atípica, o podcast do Instituto TEA. Uma honra receber aqui as nossas convidadas, Juliana, né, mãe atípica, professora Milena, satisfação reencontrá-la tão recente agora no seminário da APAI e ter a oportunidade, né, de debater aqui com você um tema tão relevante, Setembro Amarelo, né? Então, a ênfase a toda a questão, né, que envolve a prevenção ao suicídio, e a gente poder falar também, né, de uma ênfase que também está muito presente no nosso dia a dia, nós que atuamos com pessoas neuroatípicas, né, principalmente os autistas, ter uma mãe atípica que vai poder também trazer o seu olhar, a sua experiência, a sua vivência com essa temática, né? A gente sabe de toda a sobrecarga que advém sobre as mães atípicas, e aí eu queria ouvir, né, primeiramente Juliana se apresentando, depois a professora Milena. Meu nome é Juliana, eu tenho 2 filhos autistas e também sou autista. Fechei recentemente um diagnóstico precoce, né? E exatamente isso que ele falou, a sobrecarga que nós carregamos é muito grande. Então, eu posso ver os 2 lados da história, porque eu sou mãe atípica e eu também sou autista. Então, vamos ver aqui em dose dupla essa sobrecarga, posso se dizer, né? Para poder administrar. Então, é uma honra estar participando desse podcast. É o primeiro, né? Uhum. E vamos ver o que é que... Tem muitas histórias e muitas expectativas, né? Que bom. Professora Milena. Que alegria, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada e parabéns por essa iniciativa, ela é tão importante, ela é tão acolhedora, precisa ter esses espaços de fala, de escuta. Sou psicóloga, trabalho com a temática do luto, além de mestrado em educação, doutorado em educação, pós-doutorado em psicologia, mas abraçando as sensibilidades, abraçando o acolhimento, abraçando a forma de ser do sujeito no mundo. Então, como eu tenho atuado bastante com temas de luto, geralmente não se pensa em luto pelo diagnóstico. Uhum. Nas diversas perdas que acabam vindo junto com o diagnóstico, que acaba sendo um luto não reconhecido. Nem pela gente mesmo, não, eu não posso sofrer, eu não posso sentir isso, eu não posso pensar isso, quanto pela sociedade, que fala tanto para ser força guerreira, você dá Exige conta, isso, né? E aí a gente vai pegando todos esses sentimentos e guardando numa caixa, mas a caixa não cabe, aperta, dói. Chega uma hora que transborda. Transborda na gente, transborda no outro. Então, falar sobre o sofrimento, encontrar esse abraço nesse falar, para que a gente daí consiga ressignificar e caminhar em parceria, é muito importante. Então, parabéns pelo podcast, é uma honra, é um prazer estar aqui. A honra é nossa de tê-las aqui conosco. Juliana, conta um pouquinho. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu convidei uma mãe atípica Que também é que autista. também é autista, né? Eu tive a oportunidade de fazer a sua avaliação e contribuir para esse diagnóstico tardio, que é um assunto também muito pouco explorado. E as pessoas, né, os adultos, né, quando chega ao diagnóstico ou até chegar ao diagnóstico tardio, é uma luta muito grande, né? Principalmente depois que descobre ou que busca esse auxílio ou querer entender agora melhor por que funciona assim, quando vai para a maioria dos profissionais, eles terminam desprezando, não dando a atenção devida, acha que a pessoa já chegou a um nível de maturidade que consegue conviver bem com um transtorno. E muitos não querem nem laudar o diagnóstico tardio, né, das pessoas autistas adultas. Exatamente isso. Até eu fechar o diagnóstico, fiz a avaliação com o senhor, eu fui diagnosticada com ansiedade, depressão, bipolaridade, né? Uhum. E toda vez que eu ia em busca do diagnóstico, eu voltava com um laudo diferente, mas nunca com do autismo. Uhum. Pelo fato de ser 2 filhos autistas, ambos de pais diferentes, mesmo com
esse contexto aí, eu não conseguia o diagnóstico pelo fato de eu ter a ansiedade e a depressão. E aí eles não me ouviam. Nunca achei um profissional que me ouvisse, sentasse para ouvir minha história e me ver como realmente eu sou. Mas eu sempre, não, isso daí é questão da ansiedade. Não, isso daí é depressão. Toma remédio, toma remédio. E aí eu continuei, desde os 16 anos, que eu sou considerada, que eu tenho um diagnóstico de depressão. Porém, depois do fechamento do diagnóstico dos meus filhos, isso foi se agravando. Porque a pessoa que tem ansiedade e depressão, ela vive picos. Tá bem agora, mas depois não está. Então, quando fechou o diagnóstico do meu segundo filho, que foi, um abalo pra mim, porque eu tinha muito medo de engravidar novamente, exatamente por esse fato. Mas aí fui aconselhada, não, mas é pai diferente, a possibilidade é mínima. Aí eu fui lá conseguir pegar essa possibilidade mínima. Então, quando fechou o diagnóstico do meu filho, que veio a questão do distúrbio do sono, que ele não dormia bem, a questão da agressividade, de se machucar e tudo mais, só a questão do distúrbio do sono, isso afeta qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fica 2 noites sem dormir, a pessoa já fica desestabilizada. Tinha dias que eu passava, literalmente, eu já passei 48 horas sem conseguir pregar os olhos. Então, eu cheguei no nível da depressão extremo. Eu cheguei no nível que eu não conseguia ver o dia de amanhã. Eu não conseguia ver um futuro para mim e para os meus filhos. E eu digo que eu cheguei no meu limite. Eu digo que eu tinha medo de sair do meu quarto e ir na cozinha, porque lá tinha objeto cortante. Eu cheguei a esse nível. Eu cheguei ao nível de ter medo de andar numa ponte. Sim. Com medo de me machucar e machucar meus filhos. Eu pensava bem assim. Eu falava que era uma outra eu que tinha na minha cabeça que estava me sabotando aos poucos. Que eu não conseguiria ver um futuro, mas eu não tinha coragem de me machucar porque meus filhos não tinham ninguém. Então, de certa forma, foi isso que me segurou, que me manteve de pé. E o apoio, principalmente. A rede de apoio é muito essencial. Muito, muito. É uma coisa, assim, de extrema importância para essas famílias atípicas. Porque a sobrecarga é muito grande e a gente é julgada a todo momento. É como se a gente não tivesse o direito de falhar. É como se fosse uma obrigação a gente ser forte a todo tempo. E a gente cansa. A gente não gosta de ser o sinônimo de guerreira, porque se você é considerada guerreira, é porque você passou por várias batalhas. Mas você tá machucada. Você chegou a um nível de o copo encher e você tá transbordando e as pessoas não tá vendo isso. Você pede socorro em silêncio, só que ninguém te ouve. E é exatamente nesse ponto que acontece vários relatos de mães que chegam ao suicídio. Sim. E com isso, a maioria dos casos que vem, ela quer levar o filho junto. Porque ela sabe que ninguém vai ter a paciência, o cuidado que ela tem com ele. Então, é muito essencial ter essa voz, esse lugar aberto para se falar disso, que é uma coisa que as pessoas não falam muito. E a gente, mãe atípica, está pedindo socorro. A gente precisa de um olhar da comunidade, da sociedade, de mais políticas públicas que ajudem essas mães, de alguma forma. Porque a sobrecarga é muito real. A exaustão chega num extremo assim que leva essas mães a cometer o suicídio. Como foi, Juliana, para você o diagnóstico do seu primeiro filho? O diagnóstico do meu primeiro filho, eu fechei, ele tinha 5 anos. Só que durou 3 anos para fechar o diagnóstico. Exatamente a questão que não se falava tanto. Ele nasceu em 2013. Então, ele fechou mais ou menos em 2016, se eu não me engano. Então, demorou um tempo para fechar, porque não se falava tanto do autismo. Ele tinha atraso de desenvolvimento, ele tinha crises convulsivas, considerado epilético, até começar a fazer as terapias, que ele não falava, ele não era considerado verbal, se comunicava através de gesto, de mímica. Então, foi muito difícil esse processo. Já daí eu comecei a perder minha identidade, porque eu não conseguia trabalhar fora. Sim. Eu não conseguia ter uma vida, possa-se dizer, normal. Eu tinha que, a todo tempo, estar disponível para estar levando eles nas consultas, nas terapias, nos acompanhamentos. Depois que fechou o diagnóstico, eu consegui ter
ter o cuidado que ele precisava mesmo, tipo, direcionado às terapias para o desenvolvimento que ele precisava. Então, daí já comecei, tipo, o distúrbio do sono é uma questão que sempre realmente afeta muito a gente, muito. Porque por mais que ele começou a tomar medicamento para começar a dormir, acabava que eu ficava em alerta mesmo assim. Que eu tinha exatamente o medo de eu dormir e ele acordar, e pelo fato de que ele não tinha noção de perigo nenhum, de se machucar. Aí tinha dias que ele dormia e eu nessa pensamento ativo, ansiedade ativa, de se eu dormir e eu não ver ele acordando, e se ele se machucar? E aí acabava que eu não dormia, ele acordava e eu tinha que manter a rotina no dia seguinte, sem ao menos ter pregado os olhos. Então foi muito difícil o diagnóstico dele também. Professor, doutora Milena, um set terapêutico. Sim. E você foi falando, veio os 3 Ds. Desespero, desamparo e desesperança. O dedador está no meio disso tudo. Então, toda a sua fala veio mostrando isso. Eu estou vivendo em desespero por essa situação. Eu estou completamente desamparada como mãe, como mulher. Sim. Nas suas outras identidades, a identidade profissional que é perdida, entre outras identidades também, desespero, desamparo, desesperança. Como vai ser esse futuro? O que eu vou fazer agora? Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. E você falou, quando recebeu o diagnóstico, você pôde dar um nome, mas já houve uma perda. Eu não pude mais trabalhar a minha identidade profissional, que provavelmente estava em construção, ou mantendo, ou com alguns planos, sonhos, já teve que tirar aí. Então, quando fala em luto pelo diagnóstico, é isso. Não é só recebi, ok, já tem um nome para o que gerava dúvida, angústia, mas o fato de ter um nome não acabou, começou. Porque o que mais de mim vai precisar sair para outra eu entrar? O que eu vou precisar aprender? Quem eu vou precisar aprender a ser para poder lidar com uma situação que é nova? A gente conhece, se a gente conhece é por terceiro, mas a minha própria vida, o seu filho, ninguém conhece mais seu filho do que você. Exatamente. Ele pode ir para todos os terapeutas, mas é você que está no dia a dia. Então, amparar uma mãe é trabalhar a esperança. Isso é fundamental. Então, o que você está trazendo aqui é um relato muito grande do me vejam. E eu já vi pessoas falando assim, elas é só para chamar a atenção, não é isso tudo. E eu costumo falar o seguinte com relação a isso. Se eu tô numa praia, entrei na água, tô me afogando, o que eu vou fazer? Eu vou levantar o braço, eu vou chamar a atenção, eu vou gritar, eu quero que alguém me ajude. Pode ser um surfista que passe do meu lado, o salva-vidas na área, qualquer, mas me ajuda. Se eu tô pedindo socorro, se eu tô gritando, e seja lá como for que esse grito saia, seja o grito na raiva, o grito na depressão, o grito na ansiedade, eu tô pedindo socorro, então quero ser ajudada. É como uma pessoa que está se afogando, a gente não nega ajuda. Então, a gente não nega ajuda também a uma pessoa que está em meio a um turbilhão e está tentando entender aquele processo todo. Então, você vivenciou um luto pelo diagnóstico, porque não é o diagnóstico, é a onda que ele vai trazendo e a gente vai percebendo. E a gente vai tendo que construir novas identidades, que ressignificar novos caminhos e que se entender, dizer tchau para algumas coisas, para dizer oi para outras coisas. Doutora Milena, essa sua analogia do afogamento foi interessante, porque traz essa questão, né, literal do grito, do levantar a mão, do pedir socorro. Como a gente transferir isso, como a gente aplicar essa dinâmica para uma mãe atípica? Como é que a gente poderia... Como foi o seu grito, Juliana? Em que momento você gritou? Em que momento você levantou a mão? Né? Isso aconteceu em algum momento? Não aconteceu? Até hoje. Até hoje eu grito. E até hoje eu não sou ouvida.
É exatamente isso. De eu começar a falar de mim, do meu filho, e falar, você só reclama. Nem é tudo isso. Tipo, de eu não ser levada a sério, o meu sofrimento não ser validado. Então, eu falo que até hoje eu grito. Eu tenho um perfil na rede social, então, às vezes eu ajudo até outras mães e nas mesmas situações que eu. O intuito que eu comecei no Instagram foi no intuito realmente de não me sentir sozinha. Tem outras de mim lá. Tem muitas de mim lá. Muitas. Pedindo ajuda. Que até mesmo a família não apoia. Que a família julga. Você tá procurando doença pro seu filho. Nem é tudo isso. Seu filho vai desenvolver no tempo certo. Você vai dar remédio pro seu filho? Tipo, só julgamentos da parte que deveria te acolher, te abraçar. Acaba vindo mais julgamento deles. E da sociedade por inteiro, né? Se nós não é ouvido mesmo, se a gente não consegue ser ouvida dentro de casa, quem vai nos ouvir? Doutora. É justamente isso. Escuta. É esse olhar sensível. Como eu vejo você? Como eu vejo você? Quando eu tô pedindo ajuda, que eu tô me afogando, eu tô pedindo ajuda com a minha voz, eu tô pedindo ajuda com os meus gestos, eu tô pedindo ajuda com a minha existência, mostrando esse meu cotidiano. Então, o primeiro passo é ver que tem uma pessoa. Respeitar a etimologia é ver novamente. Quando é que eu vejo novamente alguém? Quando eu tiro o rótulo. Quando eu tiro o rótulo de guerreira, que parece tão bonito, mas pressiona tanto. Quando eu tiro o rótulo de reclamona. Quando eu tiro tantos rótulos que são preconceitos, que são estigmas. E quando eu vejo um sujeito que está ali, é uma pessoa que está pedindo ajuda, o meu olhar precisa ser sensível para ela. E não é ajudar do meu jeito, é o que ela precisa. O que ela, às vezes, vai precisar de uma escuta. O que é uma escuta sensível? É não criticar e não julgar. A gente acha tão pouco, isso é tão grande. É não criticar e não julgar. Eu costumo usar, você ouviu o exemplo na palestra, mas eu costumo usar muito o exemplo que o pessoal costuma rir de mim, mas eu tenho medo de caranguejo, de siri, e eu moro em Sergipe, enfim, tá cheio de sirizinho na praia. Eu tenho medo. E tem gente que tem medo de rato, eu não tenho. Eu posso brigar com você aqui, dizer que bobagem, que medo de caranguejo. Hoje à noite eu vou comer um caranguejo. Eu já ouvi isso. Que bobagem, tem medo de rato? Quando o que nos conecta é o medo. Você sabe o que é ter medo, eu sei o que é ter medo. Sim. Então vamos nos escutar naquilo que nos conecta. Então é esse o caminho. A crítica, o julgamento não conecta, afasta. Então, é ajudar a partir da perspectiva do outro, do que você está precisando, que eu possa te dar nesse momento. Eu não posso te dar mundos e fundos. Eu adoraria dar políticas públicas. Seria maravilhoso. Mas eu posso dar para você uma escuta sensível, eu posso dar para você um abraço, um ombro. Eu posso autorizar você a chorar, a reclamar. Enquanto você reclama, eu faço um doce. E a gente come juntas aqui. Eu faço alguma coisa de concreto. A gente toma um café e eu boto a mão aqui. Tá? Eu te entendo. Estamos juntas. E deixar a pessoa ser dentro daquele universo que ela está vivendo. Só com rede de apoio a gente vai conseguir seguir. Perfeito. Juliana, e aí vem o segundo diagnóstico do seu filho. E aí? Não, o segundo foi literalmente uma bomba nuclear que caiu em cima de mim. Quando eu engravidei, como eu falei, foi o meu medo mesmo, tipo, doutora, tem possibilidade de vir com autismo? Ela, então, como é pai diferente, a possibilidade é mínima. Quando ele nasceu, foi considerado uma criança normal, desenvolvimento normal, a gestação foi normal. Só que aí começou 6 meses depois, com 6 meses começou a dar os primeiros sinais. O distúrbio do sono, fazer movimentos repetitivos, se lesar, se machucar, bater a cabeça. E aí, ele começou a ir pra creche.
no primeiro relatório que dá, tipo, é o desenvolvimento da criança, tipo, a cada 6 meses, eu lendo o relatório e comecei a chorar. Porque era exatamente o que eu passei com o meu primeiro filho. Era como se estivesse vendo o relatório do meu primeiro filho da escola também. Relatando que não se entrosava com outras crianças, não queria ter acesso às outras crianças, preferia ficar isolado. Não socializava. Não socializava, tinha os brinquedos preferidos. E o barulho, a questão do barulho. Sim. E aí, então, foi daí que eu comecei a procurar, a investigar. Pelo fato de meu primeiro filho já ter o diagnóstico, acho que de alguma forma o segundo foi mais fácil. Uhum. Em uma primeira consulta, eu lembro que eu não fui preparada para voltar com o diagnóstico. Sim. Eu sabia que estava ali, mas como o do segundo filho demorou quase 3 anos para fechar o diagnóstico, quando a doutora olhou para mim e falou bem assim, você já sabia. Você sabia. Você só veio pegar esse papel? Então toma. Foi um baque. No tempo eu morava em São Paulo. Eu peguei aquele relatório de um lado e meu filho de outro. Uhum. Eu não sei como cheguei em casa. Eu tava no centro de São Paulo. Eu voltei, peguei o ônibus. Eu não consegui descer do ônibus sozinha. Porque na minha cabeça, meus pensamentos estavam assim. Não chora, não chora, não chora. Você precisa chegar em casa. Uhum. Você precisa chegar em casa. E eu tentando me segurar. Aí eu sentei, meu filho dormiu. Aí eu olhei pra ele assim. E eu revi tudo que eu já passei com meu primeiro filho. E eu comecei a me culpar. A culpa é minha. Tá no meu gene. Meu gene é ruim. O que vai ser do meu filho? A sociedade não tá pronta pra lidar com ele. Eu queria só botar ele dentro de uma cápsula e proteger. Porque eu sei o que ele vai enfrentar. Porque o autismo, quando fala, mas autismo infantil. Não, o autismo vai pra toda a vida. Sim. Em nenhum momento o autismo se acaba. Então eu comecei a chorar ali, e os passageiros começaram a me olhar, e eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto, me tremia, eu não conseguia descer do ônibus. Ali eu iniciei uma crise de pânico, não foi nem uma crise de ansiedade. Ali eu desencadeei a minha primeira crise mais forte que eu tive durante toda a minha vida. Uma das primeiras. Porque depois dali, pra mim, assim, o buraco se abriu. Eu caí em um buraco ali. Foi o que eu falei, eu não me via o dia seguinte. Que eu cheguei em casa com aquele laudo e eu falei, o que vai ser de nós agora? Eu até questionei Deus, por que comigo? Por que de novo? Eu sei, mas Deus só dá o fardo se você pode carregar. Nossa, isso dói tanto de ouvir. Sim. Dói demais. Então, tipo, como se eu fosse merecedora do sofrimento que eu tô vivendo. Mas se Deus te deu esse fardo é porque você sabe carregar. Mas quando a pessoa fala isso, ela tenta falar pra nos acalmar. Só que isso machuca mais ainda. Sim. É a mesma coisa do sinônimo de guerreira. Uhum. Você é guerreira, você aguenta. Não quero ser guerreira. Quero ser humana. Quero ser falha. Eu quero ter a oportunidade de errar. De algum momento, eu errar, eu vou ser julgada. Eu já sou julgada sem errar. E se eu errar, parece que eu sou julgada o dobro. Sim. Então, com o segundo diagnóstico, foi como uma bola de gelo. Um turbilhão, assim. Eu achei que eu não ia dar conta. E até hoje ainda acho. Até hoje eu me questiono. Hoje ele tá com 4 anos, vai fazer 5 anos. E o outro tá com 12. O outro era nível 3. Hoje é nível 1. Então, o que me possibilita ver o dia de amanhã é exatamente isso. A evolução dele. Eu tava ali a todo momento, a todo custo, correndo atrás de tudo. Como eu falei, eu dei um passo para trás. Eu não sou mais Juliana. Eu sou mãe do Cleverson e mãe do Henrique. Eu não tenho uma profissão. Eu não saio de manhã para trabalhar e volto à noite. Eu acordo, cuido dos meus filhos, levo para terapia, levo para sala de recursos, levo para escola e volto. E assim todos os dias. Eu não sou Juliana, eu sou mãe do Cleverson e mãe do Henrique. Eu só sou considerada mãe atípica. E as pessoas acham que isso é muito fácil de se dizer, mas você só fica em casa. Como eu queria ter a oportunidade de trabalhar fora. Eu acho que isso ajudaria tanto as mães, porque a maioria das mães perde a identidade. Exatamente nesse processo de diagnóstico, até ter a possibilidade do filho evoluir, né?
Que é essa a esperança de todas, que o filho consiga evoluir para lá na frente não ser totalmente dependente dela. Então, foi isso. Até hoje, eu tô tentando me recuperar. Sim. E ele tá numa fase, exatamente, 4 anos, ele é considerado nível 2 de suporte. Então, ele precisa mais ainda do meu amparo. E Juliana autista? E aí, outra questão. Terceiro diagnóstico na família. E aí, como foi? Em que momento da sua vida você parou? Agora, nesse momento que você buscou avaliação, ou em outros momentos, ou você já vinha já há algum tempo se vendo de repente no comportamento dos seus filhos, se percebendo? Em que momento de fato você resolveu parar e buscar esse diagnóstico? A gente, quando tem um filho atípico, a gente começa a priorizar ele sempre. E eu sempre botava na minha cabeça assim, não, depois eu corro atrás. É a mesma coisa até uma consulta com o clínico geral. Não, depois eu marco, vou marcar dele essa semana, depois eu marco a minha. E a gente vai se adiando. Se adiando. E quando você vê, quando você faz médico, volta com um. Aí eu comecei a observar depois, com o meu primeiro filho, eu já me observava algumas características que ele tinha, que é a questão da sensibilidade auditiva, visual, o estímulo de luzes, essas coisas, e a questão de roupa, de toque, de não querer tocar, abraçar. Eu sou casada, e eu posso dizer que, vamos, o marido chega lá, bora, não, calma aí. Eu preciso preparar o meu psicológico. Tipo, coisas que, posso dizer, para um casal é normal. Aí, Sim. abraçar de costa, eu fico, tipo, armada. Aí, tipo, não gosto, sabe? E até questão de tecido, de etiqueta. Então, várias coisas. Eu falei, não, depois eu busco. Mas só que aí, quando eu comecei a ter crise de ansiedade, quando eu ia, aí comecei a voltar com diagnósticos diferentes. Aí eu falei, não, eu acho que eu sou autista. Não, mas aí a questão da ansiedade é porque você não dorme bem, vou dar um remedinho. Isso aí é crise de ansiedade, isso aí é depressão. E aí até quando eu vou ter com um diagnóstico de bipolar. Não, isso aí é bipolar. Uma hora você tá bem, outra não tá mal, então isso aí, toma mais um remedinho. E aí foi, consequentemente, até eu conseguir realmente ouvir um profissional que me ouvisse minha história, realmente prestar atenção nos detalhes. Porque eu tava ali a todo momento falando, não, eu sou assim. Não, isso aí já me falaram até pelo fato de ter os 2 filhos autistas, de eu querer esse diagnóstico como se fosse para aparecer. Sim. Por exemplo, como eu tenho o Instagram, falar, mas você só quer o diagnóstico exatamente. Visibilidade, exatamente. Engajamento, né? Sim. Aí, por exemplo, quando, como o doutor Elito falou para mim uma vez, quando você é neuroatípica, você toma uma medicação para ansiedade ou para depressão ou qualquer outra que seja, bate diferente. Eu tava tomando várias medicações e nenhuma delas nunca fazia efeito em mim. Eu tomava medicação para dormir e eu não conseguia dormir mesmo com elas. Aí aumentava, mudava e eu não conseguia. Elas batiam em mim de um jeito diferente. Eu começava a desencadear mais crises. No lugar de resolver, comecei a ter mais crises. Então, até eu vi alguém que realmente me ouvisse, fechar um diagnóstico preciso, eu acho que de alguma forma começou a melhorar. Não posso dizer, mas agora você tá bem. Não, o autismo ainda tá aqui. A ansiedade ainda tá aqui, a depressão ainda tá aqui. A sobrecarga da maternidade atípica ainda tá aqui. Então, de alguma forma, foi libertador. Foi como se... então tudo que eu passei, tudo que eu vivi desde a minha infância, né? Porque sempre estava ali. Tanto é que eu até, não sei se eu comentei com o senhor. Quando eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, eu fiz o diagnóstico, tudo, fechei o diagnóstico, eu sou autista. Ela falou bem assim, por isso que eu reparei que você era igualzinho com os seus filhos. Quando você era pequena, você era igualzinho a eles. Tipo, já tava ali. Alguém já tinha percebido, no caso a sua mãe, mas não tinha propriedade para poder chegar e dizer que era isso ou aquilo outro. Simplesmente convivia como muitas famílias ainda hoje, convive com uma pessoa, né, neuroatípica
sem saber de fato, só julgando, só criando cada vez mais, né, estereotipos naquela pessoa, adjetivando, sem, na verdade, trazer nenhuma contribuição relevante para que a pessoa possa realmente entender o que de fato ela tem, o porquê ela funciona, como ela funciona, né? Tem a questão também de camuflar, né? A gente camufla muito, Sim. principalmente as mulheres. Eu já fui questionada pelo fato de não saber socializar. Hoje eu consigo ter mais essa praticidade se for um assunto que eu consiga desenvolver. Se eu não consigo nem entrar na conversa. Então, o fato de ser questionada, porque você chega num lugar, você não fala com ninguém, parece que as pessoas vão morder você. Então, a gente começa a observar o que as pessoas estão falando para você tentar, de alguma forma, copiar ela. Aí você faz isso, se você botar a mão assim, acho que eu vou conseguir. É a mesma coisa de olhar nos olhos. Você pode dizer que eu tô olhando nos seus olhos, mas eu tô olhando no outro lado da parede. Eu tô focando pra você ter a impressão de que eu tô olhando nos seus olhos. Sim. Exatamente isso, camuflar. As pessoas vêm assim, mas você tá me olhando nos olhos. Eu falei, não, tô olhando atrás de você, você tá achando que eu tô olhando do seu lado pra ter a impressão que eu tô olhando nos seus olhos. É exatamente isso. A gente camufla pra não ser julgado a todo momento. Tipo, ser questionado. Então, muitas vezes eu fiz isso. Até hoje eu faço isso ainda, né? Às vezes a gente faz até sem perceber. Aí fala, mas agora você é diagnosticado, você pode ser mais autista? Aí eu já ouvi falar isso agora, que você é diagnosticada, você pode ser mais autista, porque como se a gente não parecesse antes, mas como conseguiu o diagnóstico, agora eu tenho a liberdade de fazer coisas de autista, né? Sim. Mas não é bem assim que acontece, né? A gente já vinha tendo uma vida desde a infância lá, com essas características, só foi camuflando de alguma forma. Doutora, veja quantos elementos trazidos aqui por Juliana que representa essa sobrecarga, né? Não só pelo fato dela ter tido também o diagnóstico, né, dela, mas toda essa questão de, como ela colocou, ela não é mais a Juliana, ela é a mãe, né? Sim. Então, enfim, essa é a realidade, pode-se dizer, da maioria das mães atípicas, né? Que nem todas são autistas, né? Mas uma boa parte. As mães que eu atendo, eu escuto efetivamente isso. Mas eu queria trazer um ponto que ficou na sua fala e que me gerou um clique, digamos assim, e é algo que eu foco nisso. Eu escrevi até uma cartilha sobre isso. As cartilhas que eu escrevo ficam no meu site para uso de todo mundo, que é a da comunicação. Olha como foi a comunicação para ela. Olha que desamparo na comunicação. Se você tivesse tido um acolhimento no momento da comunicação, talvez o desfecho fosse diferente dessa solidão enorme que você teve quando você entrou dentro do ônibus e ficou, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Quer dizer, tantos nãos que foram internalizados, tantas críticas, julgamentos, caixinhas para a gente colocar. E dependendo da forma como o profissional dá esse diagnóstico, pode ser como um abraço ou como um empurrão. Exatamente. Então, isso me chamou muito a atenção. Quando os profissionais precisam aprender a dar diagnóstico. A gente chama de comunicação de más notícias ou comunicação de notícias difíceis. Tem protocolos para isso. Tem protocolos que não são roteiros, são guias, como, por exemplo, o protocolo Spikes, entre outros protocolos, que são guias que ajudam. Olha, veja bem, guias para ajudar a pessoa a ver a outra. Do mais simples, onde eu estou comunicando, é no meio de todo mundo, é na frente de todo mundo, ou é num lugar reservado, eu estou em pé enquanto você está sentado, ou eu estou sentado olhando para você. Como eu falo? O que eu posso perguntar do que você já sabe? Porque você sabe muito. Então, do que você já sabe, pode vir os medos, as angústias, os anseios. E eu, como profissional, posso entrar ali, nesses medos, para te amparar neles, para te ajudar neles. Dar um senso de esperança realista nesse processo. Nem que essa esperança realista seja, não é porque você tem um que o outro vai ser fácil.
Pode chorar, pode entrar em desespero. Eu tô aqui com você. Eu tô aqui na tua mão. Ali era o momento de você chorar, amparada, não dentro de um ônibus sozinha, com todo mundo olhando e ninguém fazendo nada. E eu já fiquei imaginando, eu sentaria do seu lado. Desculpa incomodar, mas já incomodando, posso te ajudar? Eu tenho esse perfil, eu faço isso pelas pessoas. Mas o local que você tinha que ter sido acolhida era dentro do consultório, por uma profissional que, olha, o resultado está aqui, mas você não está sozinha, entrega o resultado e segura a tua mão. Isso mudaria muita coisa. Mudaria muita coisa, muita coisa. A cartilha que eu fiz foi justamente para ajudar, assim, gente, tá aqui, ó, passo a passo. Olha para isso aqui, para o verbal e para o não verbal, mas por favor, não faça isso que fizeram com você. Nenhum profissional da saúde, ninguém na realidade, ninguém, mas é o profissional da saúde que está ali. Infelizmente, Juliana e Milena, a gente está vivendo nessa parte do autismo, são tantas incongruências, porque nos últimos anos, né, pelo menos para a gente do Instituto TEA, ao longo desses 2 anos e meio, nunca se falou tanto, pelo menos em Aracaju, tanto sobre autismo. Nunca tivemos, nesses últimos 2 anos e meio, tantos eventos, sabe, com essa temática. Eu lembro que quando a gente começou, poucos profissionais na parte de neurologia, psiquiatra quase nenhum, a gente tinha relato assim de fazer atendimento para autista. De lá para cá, a cada dia aumenta o número de profissionais que, ao meu ver, né, alguns nunca tinham atuado, alguns me parece não terem nenhum tipo de formação na área específica nos transtornos do neurodesenvolvimento, certo? E eu falo isso com muita propriedade porque chega para mim relatórios, laudos médicos de todos os profissionais da área de saúde, da área de educação, as psicopedagogas, enfim. Então, passa por mim porque a gente tem uma demanda muito grande lá no Instituto, né? Então, o que é que acontece? A gente percebe nos laudos pouca informação, pouca empatia, até no trato na questão básica, que é prescrever as terapias corretas para essas pessoas, entende? A questão, por exemplo, do diagnóstico correto. Fala-se muito que hoje os diagnósticos, está tendo muito diagnóstico errado de autismo. Eu até concordo, mas eu concordo com uma ressalva nesse sentido. Por quê? Porque eu percebo que quando há sinais muito claros do autismo, por exemplo, né? Tipo a socialização, a agressividade, né? Ou seja, quando uma criança chega, vamos dizer, bastante desregulada em um consultório, e isso tem acontecido até na perícia médica, ou seja, aquele profissional, então, acredito eu, me parece, que é mais para poder se livrar logo daquela criança. Pelo menos a gente tem relatos disso, de muitas mães, que a criança não ficou 5 minutos, o médico já deu o diagnóstico. Mas isso é real. Não é? Literalmente assim. Então, o que acontece? Agora, quando o caso é mais complexo, exige um olhar, como foi o caso de Juliana, né? É um diagnóstico tardio, mas é uma pessoa que está em busca de entender o seu funcionamento, sim, o seu comportamento. Então, precisa de um olhar diferenciado desse profissional. Então, a gente percebe que, tipo, algumas falas de médicos de dizer, você quase que nem tem autismo. Meu Deus do céu. Quase que nem... se tem, passou longe. Eu não consigo entender um profissional, sabe, trazer esse tipo de fala. Você já está nessa idade, você nem precisa mais do diagnóstico. O diagnóstico, você já aprendeu a lidar com
o transtorno como se fosse algo, como se fosse um pet que você, né, carrega agora para um lado, para o outro, e você sabe, né, manusear, como se fosse uma enxaqueca, que você já sabe qual é a medicação correta que você usa, uma TPM, ou seja, é muito descaso para o sofrimento dessas pessoas, desde crianças, desde adolescentes e adulto. Então a gente clama por mais conhecimento, por mais informações, sabe? E a gente vê hoje dentro dessa proposta do podcast justamente para gerar esse debate, esse espaço de fala, para a gente poder construir, né, uma sociedade diferenciada, melhor, sabe? Mais humana, mais empática. Como a senhora relatou esse caso, esse episódio dela no ônibus. Quer dizer, quem encostou, né? Quem deu um ombro amigo? É educar as sensibilidades. Educar a sensibilidade, informação perfeito. Super importante. Uhum. O conhecimento é super importante, mas educar as sensibilidades também é que a gente possa ver a pessoa, independentemente do diagnóstico, independentemente da notícia que vai dar, seja de que alguém faleceu, seja de que um pet faleceu, atendo pessoas que perderam animais de estimação, também sofrem muito um luto não reconhecido, porque não podem sofrer, afinal, é só um cachorro, como dizem, ou é só um gato. Então, é um movimento de trazer as sensibilidades para escutar a dor do outro, junto com essa pessoa. É por isso que me chamou tanta atenção o seu relato do recebimento do diagnóstico, porque é essa porta de entrada. É esse momento que vai fazer a diferença de você sair desse consultório sentindo como, e inclusive trabalhando essas outras Julianas que não estão podendo aparecer. E quem sabe com um apoio, e que bom que tem todo esse movimento, vem crescido cada vez mais, o apoio vem aumentando. Mas que outras Julianas possam existir, mesmo que sejam um pouquinho no meio disso tudo, mas, né, de toda essa notícia, de todo esse turbilhão, mas educar as sensibilidades. Perfeito. E aí é fundamental. E aí a gente se esbarra em uma situação muito difícil, que vai de encontro a essa sensibilidade, que é a questão do capitalismo, a questão comercial da coisa, sabe? É esse outro lado que as famílias atípicas hoje enfrentam. A gente tem poucos especialistas e os que nós temos, o preço de uma consulta é lá em cima, a gente tem uma demora muito grande, certo? A gente tem as consultas, né, as teleconsultas, que, ao meu ver, se torna muito difícil, sabe? Para você fechar um diagnóstico de uma pessoa autista, sabe? Porque como você vai observar comportamento, sabe? De uma forma não presencial, sabe? Eu penso que em alguns casos seja possível, e a teleconsulta tem até ajudado a diminuir essa fila de espera por atendimento com neurologistas, com psiquiatras, sabe? Mas tem casos que se torna difícil, sabe? Tem casos e casos. Eu faço teleconsulta, eu faço atendimento online, mas tem casos e casos e a gente precisa observar isso também. Aí vem uma questão, né? Essa semana uma mãe me relatou que foi numa médica, chegou 7 horas da manhã, saiu às 17 horas, né? Da quantidade de pessoas da demanda, que, né? Da demanda dessa médica, né? Que por sinal é uma boa médica, mas veja, eu acho impossível você chegar a um diagnóstico preciso com uma demanda tão grande dentro de um dia, para você avaliar uma criança, um adolescente dentro desses transtornos. E aí é onde entra a questão. Às vezes é uma observação muito superficial, e aí é onde acontece, às vezes, perceber um transtorno e não perceber o outro. Sim. Eu costumo usar muito a expressão, né, que é a questão que a gente precisa aprender a dissecar os transtornos, para a gente poder entender, por exemplo, a hiperatividade, né, do TDAH e a hiperatividade do autismo, né? No autismo você tem uma hiperatividade muito mais motora, aquela hiperatividade que a criança entra num espaço como esse e onde tiver porta ela quer
abrir, ela quer saber o que tem por trás, né? Essa hiperatividade motora com tanta... corre de um lado para o outro, não é do TDAH, né? Mas muitas vezes o profissional olha para aquela hiperatividade, a criança para lá e para cá, e diz que ele tem só TDAH. Né? Ou seja, a criança ele não conseguiu nem criar um vínculo com a criança para a criança parar e manifestar outro tipo de comportamento. Não, ele já olha e diz, isso aí ela tem TDAH. E aí a mãezinha sai dali com um diagnóstico só de TDAH. Por quê? Porque o profissional identificou que a criança é hiperativa. Né? Eu costumo, nas minhas avaliações, perguntar para as mães, ele é hiperativo? Aí algumas mães diz que é. Ele não para quieto, sim, mas o que é hiperatividade para a senhora? Isso. Entende? Aí ela vai explicar. Não, mas ele não para quieto, ele fica para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Ou seja, aí a gente precisa entender, aí eu vou explicar que a hiperatividade do TDAH existe sim uma hiperatividade motora por conta de uma impaciência, né? Quando ele está num nível de espera muito grande, então ele não consegue ficar quieto, ele vai levantar, ele vai sair, vai lá fora, vai querer se mexer, ele está inquieto porque a paciência dele já está no limite, já esgotou, né? Mas a hiperatividade no TDAH ela é muito mais na mente, ela é uma pessoa que consegue conviver com muita atividade cerebral, com muitas atividades na mente, com muito pensamento, com muita história, ou seja, é diferente da atividade motora. Né? E aí a gente entra nessas questões, que aí vem os transtornos de aprendizagem, vem os transtornos de fala, que aí é mais fácil, né, identificar, mas aí a gente tem muito diagnóstico de dislexia, quando na verdade é deficiência intelectual, né? E aí entra aquela questão, eu entendo que muitos dos diagnósticos deveria ser multidisciplinar, deveria passar por um neuropsicólogo para poder fazer uma avaliação, aplicar testes, avaliar a questão de QI, mas tem profissionais, né, médicos que simplesmente ele chega e diz, não, isso aí ele tem deficiência intelectual, mas ele aplicou um teste, ele tem prerrogativas para isso, né? Enfim, então são muitas questões que a gente se depara nesse dia a dia e que isso tem um efeito que eu costumo dizer que muitas famílias atípicas, elas convivem com uma via crucis muito grande, porque chega em um médico, o médico passa exame da cabeça, passa rastreamento genético, isso não tem nada a ver com diagnóstico de autismo. Sabe? E aí uma mãe chegou esses dias, né, esse mês lá no Instituto com um orçamento de quase R$16 mil, de tanto exame que o médico profissional passou, entende? E aí a gente fica naquela coisa. Eu, sinceramente, eu tive que dizer para ela, mas esqueça isso aí, busca uma segunda opinião. Porque não é o caminho para o diagnóstico do autismo, todos esses exames. Foi exatamente o que eu fiz. Como ela me deu um diagnóstico numa primeira consulta, isso me abalou muito. E eu tive dúvida da profissional. Aí eu pensei primeiramente, não, mas ela estudou tantos anos, não, ela é capacitada. Só que meu filho demorou 3 anos, o primeiro filho. Não, tudo bem, o primeiro já é autista, então toma o segundo também. Então, eu pensei que ela fez isso. Então, eu fui atrás de uma segunda opinião. Eu queria que meu filho tivesse essa visão, tipo, de fazer uma avaliação com outros profissionais para fechar um diagnóstico preciso. Sim. Eu não queria ter essa dúvida. E eu fui em outro neuro, e aí ele realmente falou, mãezinha, é nítido que o autismo tá aí. Só na primeira consulta, ele é muito imperativo e é exatamente a imperatividade do autismo. Que meu outro filho tem TDAH, o autismo e TDAH, e eu vejo que é diferente. Porque o do outro, ele anda de um lado pro outro. E ele fala que os pensamentos dele tá muito turbilhão, ele tá pensando em muita coisa, e ele precisa botar pra fora, e ele fica pra lá e pra cá, mas fala. Já é uma estratégia de autorregulação. Exatamente. E o outro não, é exatamente isso. Entra de um lado, pula, sobe em cima do sofá, sobe na mesa, sobe no armário. Não para quieto. Então é diferente. Então eu fui atrás de uma segunda opinião porque eu não me senti segura. Sim. De imediato, então, é isso. Não fez uma avaliação, não foi tão preciso, não foi
bem assistido, sabe? Não foi bem avaliado. Eu me senti insegura com o diagnóstico que ela deu. Sim. E não está errado se sentir insegura, certo? Não está errado buscar uma segunda opinião. Porque, como eu falei, nessa correria, nessa demanda tão gigantesca que os profissionais convivem, então é natural que a mãe, principalmente quando envolve a questão, por exemplo, da intervenção farmacológica, entende? Não há dúvida. Porque vem prescrições de medicações, que eu sempre falo que toda intervenção farmacológica é um experimento, certo? É diferente das terapias. As terapias não são experimentos, as terapias são necessárias, sabe? A intervenção com cada profissional que a criança manifesta prejuízos que precisa são necessárias e elas funcionam, certo? Agora, a medicação nem sempre. Cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então, é prescrito risperidona, né? Assim, a torta e a direita. É uma receita feita já, que a gente chega lá. Eu te tomo risperidona. Pois é, mas nem toda criança se dá. Exatamente, entende? Não funciona. Tem criança que tem um efeito contrário, né? Então, se ela já não dormia, né, ou dormia pouco, ela passa a dormir menos ainda, né? Tem a questão do sobrepeso, tem crianças que passam a comer compulsivamente, aí vem a questão do peso, e tudo isso precisa ser analisado, tudo isso precisa ser checado, né? Tem crianças que têm convulsões quando toma medicação, né? E às vezes o profissional não dá essas orientações para a mãe, simplesmente prescreve, né? E não diz, olha, se tiver algum sinal, alguma coisa, tal, suspenda, né? Entre em contato comigo. Tem profissionais que fazem isso. Outros simplesmente é a receita pronta e vai. E eu, ouvindo vocês falando, eu pensei assim, o profissional escuta a mãe, mas também é bacana escutar a Juliana. Sim. Escutar a mãe, mas também escutar a Maria. Perfeito. A mãe e a Joana. Percebe a diferença? Sim, com certeza. Porque geralmente a gente fala, então, mãe, como é que você sente? Mãezinha, como é que você está? Mãe, mas a identidade da mãe tá ali. Mas aí aquela outra que não tá, que você sente tanta falta, que a Maria sente falta, que a Joana sente falta, que sente falta, que tá lá. Essa também precisa ser escutada. Essa também quer ser escutada. Então, educar as sensibilidades envolve também esse movimento de eu dar as informações corretas e escutar o que significa. Excelente o que você trouxe, porque hiperatividade é uma palavra que você escuta, eu escuto, ela escuta, mas significa e representa diferente para cada um. Então, o que significa hiperatividade para você, o que representa a hiperatividade na sua vida, que você chama para ver se a gente está falando a mesma língua. Isso faz parte da comunicação, do diagnóstico. Ou de qualquer notícia. O que você entende por isso, para a gente estar na mesma página. Perfeito. Então, é escutar a mãe e escutar a outra identidade a qual eu escuto de pacientes minhas, como eu sinto saudade de mim. Perfeito. Juliana, tempo passa. Já! Tempo passa. Como assim? Pode, a gente acabou de esquentar o motor. Nervoso no início e agora acabou. Acabou de esquentar o motor. Tá vendo? Não pode. Juliana, sua mensagem naquela câmera ali para as mães atípicas, enfim. Uma vez eu fiz um post falando bem assim: a culpa vai te visitar todos os dias. Peraí. A culpa vai te visitar todos os dias. Aprenda a não oferecer café para ela. Porque aos poucos ela vai te consumindo e vai minando a sua saúde mental. E isso é muito real. Você se sente culpa a todo momento. Você se julga. Você se sente impotente. Eu não consegui dar conta de tudo. Então você não precisa dar conta de tudo a todo tempo. Se limite a descansar, a parar. Olhe para você. Eu falo isso até para mim mesma. Eu olho no espelho e falo bem assim: calma, garota. Respira. Descansa. Você é humana. Você tem que pensar em você. Para você dar conta da demanda, para você dar conta do seu filho, de tudo o que vem junto, você precisa estar bem. Perfeito. Então, respira. No final, é aquele
todo mundo fala, no final vai dar certo. Porque se você não tá bem, tudo ao seu redor não flui. Isso é muito real. E isso acontece comigo. Quando eu não tô bem, aí fala, hoje a casa tá uma bagunça, mas eu preciso levar pra terapia, eu preciso fazer umas coisas. A casa vai ficar. Eu não preciso dar conta de tudo o tempo todo. Perfeito. Doutora Milena. Mensagem. E eu vou olhar para cá. Escutem a Juliana. Escutem uma mãe que está pedindo um olhar sensível. Eduquem as sensibilidades. Eduquem-se para escutar ativamente, para não silenciar outra pessoa, para não julgar, não criticar. O que está saindo da minha boca está repercutindo de qual forma nessa pessoa. Quando a gente cuida de uma mãe, a gente cuida do sistema. Quando a gente cuida de uma mulher, a gente cuida do sistema. E para cuidar, a gente precisa educar as nossas sensibilidades. Quando ela falar sobre a culpa, escute-a, não silencie. Quando ela falar sobre medo, escuta também, não silencie. Educar as sensibilidades passa por isso, por ver o outro. E aí, como eu vou me sentir potente? Perguntando, como eu posso ser potente dentro do possível? Como eu posso te ajudar? E aí, juntas, a gente segue. Até onde a gente conseguir juntas. Você não precisa dar conta de tudo. Você, mulher, você, família extensa, não precisa dar conta de tudo. A gente é humana, você é humana. Todos somos humanos. Então, que possamos educar as sensibilidades para que a gente possa efetivamente, do diagnóstico dado ao apoio aqui, montar uma rede, a corrente do bem. Que a gente possa fazer parte dessa corrente do bem para apoiar e acolher todas nós. Todos. Perfeito. Passam pela gente. Perfeito, doutora Juliana. Que honra tê-la aqui conosco, viu? É uma honra para mim. Que história linda, emocionante, desafiadora, sabe? Desafiadora a sua história. A sua história vai nos inspirar a outros podcasts, né? Para outras temáticas, sabe? Porque eu ouvi aqui muita coisa que a gente precisa trazer, como, por exemplo, quem cuida da mãe e quem cuida da Juliana, sabe? Então a gente precisa falar disso, tá? Então, em outra oportunidade, quem sabe vamos reunir aqui um número maior de mães atípicas para a gente abordar isso, sabe? Sim. Quem cuida de vocês, você mãe, você Juliana, você pessoa, sabe? Você profissional que de repente abriu mão da carreira, temos tantas mães assim, sabe? Enfim, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter contribuído assim de forma tão grandiosa para esse conteúdo do nosso podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Fantástico. Doutora Milena, gratidão, viu? Foi providencial lhe encontrar, né, esses dias e poder, né, quando eu pensei, né, a gente pensou em formatar esse primeiro episódio, eu falei, eu preciso de uma psicóloga, né, experiente e tal, e aí de repente estou lá naquele seminário e ali lhe reencontrei e foi muito, muito bom tê-la aqui conosco, viu? Grande prazer. É um tema que tem muitos atravessamentos. E tudo que nos atravessa, que rastro deixa? Que deixa em nós aquilo que nos atravessa. Então, leva adiante essa ideia de um grupo de apoio, um podcast grupo de apoio. Porque no grupo a gente se reconhece, a gente se encontra, a gente se ajuda. O grupo faz toda a diferença. Perfeito. E a gente vai nos ver de novo dentro desse projeto, viu? Quero poder ter a oportunidade de tê-la de novo falando para um grupo de mães. Grupo de mães do nosso Instituto TEA, que hoje a gente dá início, né, esse primeiro episódio do podcast Inclusão Atípica, e por aqui vão passar vários profissionais de diversas áreas, da área de saúde, da área de educação, né, outras mães atípicas, para compartilhar suas histórias de vida e poder trazer para você, profissional, para você, né, pessoa atípica, para você, mãe atípica, para você, pai atípico,
tio, tia, avô, avó, todos vocês que estão, né, nessa rede de apoio, de cuidado às pessoas neurodiversas. Então, gratidão, né, por você nos ouvir, por você acompanhar nosso conteúdo, e já já teremos um novo episódio. Gratidão para vocês. Obrigada.